Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista e obstetra, tenho especialização em saúde da mulher e hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto que eu adoro e que foi o motivo do meu doutorado, que é osteoporose. Você sabe o que verdadeiramente é osteoporose? A osteoporose é o enfraquecimento do osso de tal forma que ele se torna tão frágil que ele é suscetível a fraturas por baixo impacto. Esse conceito foi dado em 1994, então desde lá muita coisa mudou no diagnóstico e no tratamento da osteoporose. Quando você precisa fazer o diagnóstico específico, você necessita de um exame chamado densitometria óssea. A densitometria óssea é realizada em mulheres com mais de 65 anos e homens com mais de 70 anos ou algumas vezes indivíduos mais jovens, se existe fator de risco. A osteoporose tem como grande problema o evento fratura. Então, quando eu descubro que eu tenho uma osteopenia, que é uma redução da densidade do osso moderada, ou uma osteoporose, que já é um enfraquecimento do osso de uma forma bem mais séria, que aumenta o meu risco de fraturas, eu preciso olhar atentamente para esta pessoa e ver o seu risco real. Então, um indivíduo com osteopenia, mas que tem fatores de risco para se fraturar, ele deve sim usar terapêutica, tratamento específico. Porém, não são todos os indivíduos que precisam. Nem todos os indivíduos com osteopenia vão precisar fazer esse tratamento. Mas como é que eu vou saber se eu preciso ou não? Nós temos há alguns anos uma ferramenta que se chama FRAX. Essa ferramenta inicialmente foi desenvolvida por um pesquisador no Reino Unido e com o passar dos anos as sociedades médicas de vários países começaram a fazer adaptações desse instrumento para que ele pudesse ser usado também nos seus países. Então aqui no Brasil é possível a gente acessar o link para a utilização dessa ferramenta através do site da Abraço. Abraço com 2 S's, que é a Associação Brasileira de Densitometria Clínica. Nesse instrumento a gente coloca alguns fatores clínicos, algumas coisas da história do paciente, a gente coloca o resultado da densitometria e calcula o risco para aquele paciente. Então aquele paciente com osteopenia pode ser que ele não precise fazer um tratamento mais específico para a osteopenia, às vezes medidas gerais, como atividade física, o consumo regular de alimentos ricos em cálcio, de forma que se consuma entre 1 e 1,5 gramas de cálcio por dia, e uma atividade física de força já ajudariam essa pessoa e não seria preciso fazer nenhuma reposição e nenhum suplemento. Em outros casos, mesmo indivíduos normais, mas que já tiveram fratura por um baixo impacto, talvez seja interessante a gente avaliar a necessidade de um tratamento específico. Aqueles indivíduos com osteoporose, estes sim, devem fazer o tratamento por no mínimo 4 anos. Dependendo de seus fatores de risco, poderão ter que fazer tratamento por longos anos, talvez até para a vida toda, principalmente se já houve fratura ou se há fratura na vigência de um desses tratamentos. Hoje em dia também a gente tem uma gama tão grande de tratamentos que dificilmente a gente vai deixar uma pessoa desassistida. O que a sociedade internacional e a nacional também nos orienta é que a gente faça uso de medicações que sejam de maior adesão para o paciente. Porque geralmente o paciente que tem osteoporose é um indivíduo mais velho, mais idoso, que já toma medicação para pressão, para diabetes, para colesterol. Então às vezes fica confuso usar muitas medicações de uso diário. Então tem um grupo muito importante de pacientes que se beneficiariam do uso de medicações que precisassem ser repetidas a longo prazo. Então a gente tem medicações que a gente aplica na veia anualmente. A gente tem medicações através de injeção na pele semestralmente. A gente tem medicações via oral? Temos também. Tem algumas de uso diário, tem algumas de uso trimestral, tem algumas de uso mensal. Então é uma gama bem grande de medicações e de formas de usar essa medicação que é impossível a gente dizer que existe um melhor tratamento universal. A gente tem melhor tratamento para aquele paciente. Então, talvez para você seja mais adequado esse uso que eu preciso repetir menos vezes, que é o que a sociedade nos sugere. Mas nem todas as pessoas podem, nem todas as pessoas toleram. Também a gente tem que ver quais os outros fatores que estão envolvidos. Então, se você
está na idade de risco, ou se já teve uma fratura de baixo impacto, ou se tem uma história familiar muito forte, você que está na menopausa, no caso, né, das minhas pacientes que tratam a saúde da mulher, precisamos avaliar o seu risco e a sua necessidade de um tratamento a longo prazo. Não esquecendo então que a atividade física regular e uma alimentação saudável fazem parte da prevenção não só da osteoporose, mas de todas as doenças e fazem parte principalmente da nossa vida para termos uma vida mais saudável e com mais qualidade. Gostou desse vídeo? Tem algum comentário? Quer me fazer alguma pergunta? Deixa aqui embaixo seu comentário e assim que possível eu retorno para você.